Olá, continuando nossos vídeos dos exercícios de capacitância. O próximo exercício que ficou da lista, o exercício número 15, que mostra aqui 6 capacitores, onde o 3 e o 5 estão ligados em série, e o resultado desse 3 e 5 aqui, que vai dar essa figura, vão estar ligados em paralelo, o 4 com esse C5,3 com o C2. E o C6, eu já coloquei aqui na frente o C1 para mostrar que eles estão em paralelo, né? Para quem não consegue perceber. Bom, resolvendo o 3 e o 5 aqui, esses dois aqui, ligados em série. Então é produto pela soma. O 5 vale 4, o 3 vale 4, então 4 vezes 4, 16, dividido pela soma que dá 8, então 16 por 8 que vai dar 2 microfarad. Bom, aí o 4 com o 5, 3 com o 2 estão ligados em paralelo. Em paralelo a gente soma. Como cada um deles vale 2, e o resultado aqui deu 2, então é 2 mais 2 mais 2, que vai dar 6 microfarad. O 1 e o 6 também estão ligados em paralelo. Então soma 1 com 6, 3 com 3, que vai dar 6 microfarad. O item A ele pede a capacitância equivalente. Então a capacitância equivalente são esses dois aqui que estão ligados em série, que é o resultado. Esse aqui em paralelo, esses aqui, né? Com esses aqui que estão em paralelo, que vão estar em série. Em série a gente soma. Então, em série produto pela soma. Então, equivalente. Então, C1, 6 com C4, 5, 1, 2. Cada um deles vale 6. 6 e 6. O produto dá 36. A soma dá 12. 36 por 12, 3 microfarad. E aí, no item B, ele pergunta a carga armazenada no capacitor equivalente. Então, a carga no capacitor vai ficar isso aqui, ó. O equivalente fica esse capacitor com essa tensão aqui. Então, capacitância equivalente, a carga sobre a tensão. Capacitância equivalente a gente calculou é 3 micro. A tensão passa multiplicando 20. Então, 3 micro vezes 20, 60 microcoulomb. Então, essa é a carga equivalente. Essa carga que chega aqui é a mesma que chega em qualquer um desses dois capacitores que estão ligados em série. Bom, então, o item B, né? Não, item C. Item C, ele quer a tensão ali nesses capacitores. Basta calcular a tensão em um deles, que eu sei a tensão aqui. Vou calcular a tensão desse aqui, ó, 1,6. Então, a mesma expressão matemática, ó, C é Q sobre V. Então, passo o V para cá, o C para cá. Então, fica V no 1,6 é igual a carga do 1,6 sobre C1,6. Como eu disse, a carga que chega em 1,6 é a mesma carga que chega aqui, que é a mesma carga que alimenta o capacitor equivalente. Então, a carga que a gente calculou é 60, o C1,6 a gente calculou é 6, então fica 60 por 6 que dá 10. Então aqui a tensão, tanto no 1 quanto no 6 é 10. Como a tensão total é 20, a tensão aqui em qualquer um desses aqui também será 10. Porque aqui é a soma, 10 com 10, que dá 20 volts. Entender a carga no capacitor 1. Olha só, se eu tenho a tensão no capacitor 1, que é 10. Se eu tenho a carga
Se eu tenho a tensão no capacitor 1, está aqui. Se eu tenho a capacitância do capacitor 1, que é fornecido no texto, basta passar multiplicando. C1, está lá no texto. Ó. C1 são 3 micro. Tensão 1, nós calculamos 10 volts. Então, Q1 é 3 micro vezes 10, que dá 30 micro. Item E. A tensão do capacitor 2. Tensão de qualquer um desses capacitores aqui, menos isso aqui, que aqui vai dividir, tá? Então, a tensão aqui é 10, entre esses dois aqui é 10, e aqui é 10. Então, no capacitor 2, que está aqui, é o último, é 10 volts. A carga no capacitor 2, ó, Q é C vezes V. Capacitância 2, ó, o C2 está aqui, quer ver? Ó, o C2. 2C2 é igual a 4, então C2 é 2. Então, 2 micro vezes a tensão que é 10, dá 20 micro. G é FG. Não, F, né? Ah, não, F foi. G. A tensão no capacitor 3. Tensão no capacitor 3. Ó. Esses dois capacitores aqui estão sobre 10 volts. E a capacitância deles, o 3 e o 5, são iguais. Se eles têm a mesma capacitância, a carga que passa por eles é a mesma, então a tensão é a mesma. Como aqui é 10, então fica 5 para cada um. Então a tensão em cada um deles é de 5 volts. Não precisa nem fazer conta, tá? Se tem a mesma capacitância, está ligado em série. H. A carga do capacitor 3. Q3 é C3 vezes V. C3, 4 micro. Ó, C3 está aqui, ó. C3, 4 micro. A tensão, a gente viu lá 5. Então, vai dar 20 microcoulomb. 22. Bom, o 22 ele faz o seguinte. Ele liga essa chave apenas no capacitor 1. Então, o capacitor 2 e o capacitor 3 não estão carregando. Então, ele carrega só o capacitor 1. Qual é a carga que vai para o capacitor 1? C1 é Q sobre V. Como C1 é 10 micro, a tensão que está submetida é 10 volts. Então, 10 vezes 10 dá 100 microcoulomb. Então, a carga total é 100 microcoulomb. Aí, o que ele faz? Ele inverte a chave. Ele pega a chave e agora não vai ser mais alimentado por essa tensão aqui. Toda a carga que está aqui tem que ser distribuída pelos 3 capacitores, que agora estão ligados. Então, a carga vai retribuir. Então, a carga total vai para o capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Tem que ser a soma. Bom, o que a gente observa aqui? Que o capacitor 2 e o capacitor 3 são iguais. Então, a carga que vai para eles são iguais. Então, Q2 igual a Q3. Então, basta no lugar do Q3 colocar Q2. Então, fica Q2 mais Q2, 2Q2. Mas observa que a capacitância deles é o dobro da capacitância do capacitor 1. Então, a carga que vai para o capacitor 2 é o dobro da carga que vai para o capacitor 1. Então, no lugar do Q2, eu coloco 2Q1. Então, fica tudo em função do Q1. Então, fica Q1, 2 vezes 2, 4, dá 4Q1. Então, Q1 mais Q1 dá 5Q1. Então, 5Q1 igual a 100. Passo o 5 dividindo. Então, Q1 vai ser 100 dividido por 5, que vai dar 20 microcoulomb. Como Q2 é o dobro, então Q2 vai ser 40 microcoulomb. E o Q3 que é igual ao Q2, também 40 microcoulomb. Observe que a soma tem que dar 100, ó. 40 com mais 40, 80, com 20, 100 microcoulomb. O próximo é o exercício 27. Bom, o 27, ele fala o seguinte, vai fechar a chave aqui. Aqui vai permanecer aberta.
significa que esses dois capacitores vão ficar em série e esses dois aqui em série. Então, esse com esse dá isso aqui. Como estão em série, produto pela soma. O outro, também em série, produto pela soma. Esse aqui, C1 é 1. Ó, é 1, 2, 3 e 4 microcúbico. Então, 1 vezes 3, dividido por 1 mais 3, que é que dá 4. E dá 3 quartos de microfarad. Coloquei em forma de fração porque é melhor do que você fazer a conta, tá? Isso não faz diferença não, mas facilita muito. E o 2 quartos? O 2 quartos esse é 2, esse é 4, em 2 vezes 2, 4, dividido por 2 mais 4, que dá 6. Então dá 8 micro dividido por 6, ou 4 terços de micro. E agora? Agora você tem capacitores que estão ligados em paralelo. Em paralelo soma. Então, a soma dos dois capacitores. Então, esse com esse aqui. Então, esse aqui é 3 quartos e esse aqui 4 terços. O mínimo dá 12. 12 vezes 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. 12 vezes 3 dá 4. 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Então, dá 25 dozeavos, 25 micro dozeavos, né? 25 dozeavos de microfarad, né? Mas as perguntas, qual que é a carga do capacitor 1 e do capacitor 3? A mesma. Então, item A. A carga do capacitor 1 é a mesma carga do capacitor 3. Tá? Então, a carga que alimenta aqui é a que alimenta aqui. Calculou esse, calculou esse. A carga do capacitor 2 e do capacitor 4. A mesma. Calculou um, se calculou o outro. Então, vamos calcular 1, 3. Calculou 1, 3. Você calcula o do 1 e do 3. Então, lá. C13, Q13 sobre a tensão. Passa a tensão multiplicando. Então, Q13 é C13. C13 a gente calculou. 3 quartos de microfarad. A tensão são 12 volts. 12,4, 3. 3 vezes 3, 9. Então, 9 microcoulomb. Item B. Item B, a carga do capacitor 2, 4. Ou seja, vai calcular o do 2 e do 4. C24, Q24 sobre V. C24, 4 terços, ou 8 sextos, né? Tanto faz. Aí passa o V multiplicando. Então, C24 vezes V. Então, 8 sextos vezes 2. 12 dividido por 6 dá 2. 8 vezes 2, 16 microcoulomb. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai fechar as duas chaves. Quando ele fecha as duas chaves, a configuração muda. Como é que fica? Olha só. O meu problema, ele fica esses dois aqui em paralelo e esses dois aqui em paralelo, não ficam em série mais. E aí, o resultado desse aqui dá esse capacitor com 2 e com o 3, 4 fica esse aqui. E aí eu posso calcular a capacitância equivalente. O que muda? Muita coisa. Os valores mudam. Porque, primeiramente, você tem aqui, ó, C1, 2, paralelo. Basta somar. Vai dar 3 microfarad. O C34, paralelo, soma. Então, 3 com 4, 7 microfarad. O equivalente, que agora soma os dois. Ó. Agora, os dois em série. Em série é produto pela soma. Então, ó, 3 vezes 7, que é esse vezes esse, dividido pela soma com 3 mais 3, que vai dar 10. Então, 21 por 10 dá 2,1 microfarad. Calculou
a capacitância equivalente. Agora você pode calcular a carga que vai por aqui, ou a carga em cada um deles, né? Então, a carga total. Vamos ver a carga total. A carga total é C equivalente vezes V. Então, fica 25,2, que é a capacitância equivalente. Opa, desculpe. 2,1, 25,2 é o resultado. 2,1, que é a capacitância equivalente, vezes a tensão, que é 12 volts, que vai dar 25,2 microcoulomb. Daí eu posso começar a calcular a carga do 1, carga do 2, tensão do 1, tensão do 2. Então vamos lá por partes. A tensão aqui, ó, entre 1 e 2. Como é que eu faço? Eu tenho o C1 e eu tenho a carga que passa por aqui, ó. Porque a carga que chega no capacitância equivalente é a que passa pelo 1, 2 e a que passa pelo 3, 4. Então eu tenho a carga, que é 25,2. Então vamos lá. C12 é Q12 dividido por V12. Então, V12 é Q12 é a carga total, 25,2. C12 a gente calculou aqui, ó. Então aqui tem um micro aqui no meio da história, né? Ó, aqui é microfábio. Então, C12, que é o que vem, ó, esse vem para cima, para cá, né? E esse para cá, ó. Então, V12 é Q12 sobre C12. Então, V12, Q12. Q12 é o que passa aqui e passa aqui, que é o mesmo que passa aqui, que a gente calculou, que é 25,2. Então, está aqui. C12, calculando, 3 micro. Cortou micro com micro, você tem V12, que é 8,4. Não precisava nem calcular o outro, o V34, porque a tensão total aqui dá 12. O outro tem que dar 3,6. Mas vamos calcular o V34. Ó. C34 é Q34 dividido por V34. O Q34, que passa aqui, é o que passa aqui, que a gente calculou, que é 25,2. Então, 25,2. E aí, o C34 está aqui, ó, que a gente calculou, 7 micro. Então, aqui micro e micro, né? Cortou, 25,2 dividido por 7, 3,6, que é o que teria que acontecer, né? A tensão total é 12, então tudo aqui é 12. Quando você divide em dois capacitores, você divide a tensão para as duas partes. Se um deu 8,4, a outra tem que dar a diferença, que é 12 menos 8,4, que é 3,6. Agora vamos para a carga de cada capacitor. Por quê? Porque eu tenho a tensão aqui no 1, 2, então eu tenho a tensão aqui entre 1 e 2, que é a mesma, 8,4. Então a carga 1 é C1 vezes V12, que dá 8,4 micro. A mesma coisa do Q2. Q2 é C2 V12. Então, Q2, 16,8 micro, que é 2 vezes 8,4. 16,8 micro. E o Q3? O Q3 seria C3, aqui, porque a tensão aqui é a tensão entre eles, é a mesma, tá? Se eu calculei a tensão aqui, que é o V34, que é 3,6, ela continua sendo 3,6 tanto para 3 quanto para 4. Então, Q3 é C3 vezes V34, que dá 10,8. A mesma coisa para o Q4, que vai dar C4 V34, que vai dar 14,4 micro. 29. 29 ele fala que qual é a capacitância necessária para armazenar uma energia de 10 kWh com a diferença de 1000 volts. Então, qual é a capacitância necessária para armazenar energia? Então, energia. Energia é capacitância vezes tensão ao quadrado dividido por 2. Então, passo 2 multiplicando,
e passo o v ao quadrado dividindo. Então, C2U sobre v ao quadrado. Então, aqui, o 2 está aqui. A energia é 10 kg, então 10 kg. E aqui tem horas, tinha que estar em segundo, então passou a 3 segundos, 3.600 segundos. Dividido pela tensão ao quadrado. Tensão ao quadrado. 10 a terceira ao quadrado. Você tem que dar 72 Faraday. Um capacitor de placas paralelas, cujo dielétrico é o ar, tem uma capacitância de 1,3 picofarad. A distância entre as placas é multiplicada por 2 e o espaço entre as placas é preenchido por uma cera, o que faz a capacitância aumentar para 2,6 picofarad. Determina a constante dielétrica. Bom, então eu tenho aqui uma capacitância que tem um valor, um casinho, né? Um casinho qualquer. Eu nem vou colocar o valor de K aqui porque para nós não interessa. O que interessa é o que acontece depois, tá? Então, eu tinha o C, que é ε0A sobre D, e o C', que é o K vezes, ou seja, é K vezes essa capacitância. Quando eu faço a divisão entre os dois, o que acontece? Acontece que todas essas constantes, elas vão embora. Menos isso aqui, porque o 2, ele dobra a distância entre as placas. Então, se você pegar esse aqui, o C' pelo C, você vai ter essa constante dividido por 2, porque esse 2 nos aparece. Tudo corta menos isso aqui. Isolo, passo 2 multiplicando, e aí é só fazer a razão entre o C', que é 2,6 pico, e 1,3 pico. Dá 5,2 dividido por 1,3, que dá 4. Por fim, mudar a cor da caneta aqui, porque eu fiz de vermelho. Então, vou ter que riscar de preto. Aqui eu tenho um capacitor de placas paralelas. E esse capacitor tem dielétricos aqui, ligados em série e paralelo. O 2 e o 3 estão em série. O 2 e 3 em série. Que o resultado desse aqui está em paralelo com o outro capacitor 1. Como é que fica a capacitância equivalente? Primeiro, esses aqui estão em série, que dá isso aqui. O produto pela soma. Que estão em paralelo com esse aqui. Aí é só somar com o C1. Quem é cada um deles? O C1, que é esse aqui, ó, é K1, ε0, área dividido por 2, a distância 2D. Quem é o C2? É K2, ε0, A sobre 2, dividido pela distância que é apenas D. E a mesma coisa o 3, ε0, K3, ε0, área A sobre 2, dividido pela distância que é D. Se eu fizer esses dois aqui que estão ligados em série, isso aqui é o produto sobre a soma. Então fica assim, ó. O 2 com o 3. Então, K2 ε0A sobre 2D. Por que sobre 2D? Porque o A é A sobre 2, então o 2 vem aqui para baixo. O K3 ε0A sobre 2D, produto, dividido pela soma. K2 ε0A sobre 2D, mais K3 ε0A sobre 2D. Lembrando que esse 2 aqui é o A sobre 2, tá? Então, A sobre 2 é o 2 aqui para baixo. Posso colocar um desses ε0A sobre D em evidência. O outro não, o outro aqui fica dentro, tá?
porque tem gente que desaparece. Então, eu vou colocar um desses aqui em evidência. Então, do lado de dentro ficou ε0A sobre 2D, K2, K3. Embaixo, coloquei em evidência. Como aqui é soma, aí dentro desaparece. Então, eu já coloquei em evidência. Soma ficou só K2, K3. Cortou, então ficou isso aqui, ó. ε0A sobre 2D, K2, K3, dividido por K2 mais K3. Agora eu vou somar com o capacitor 1, C1. Então fica C equivalente, ε0A sobre 2D, que é o que está aqui em cima, K2, K3 sobre K2 mais K3, mais esse aqui, esse outro aqui, que é o C1. Olha só, o C1, por que apareceu 4 aqui? Porque aqui é A sobre 2 e a distância é 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, ε0, K1 sobre 4D. Colocar em evidência o ε0A sobre 2D, para esse e para esse. Então, desse aqui só sobrou K2, K3, sobre K2 mais K3. E desse aqui sobrou K1 sobre 2, porque o 2D eu coloquei para fora. E aí é só substituir e chegar na minha resposta aqui. Tá bom? Então, bom trabalho para vocês e até o nosso próximo vídeo, que é de circuito.